Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, eu trouxe 5 diquinhas para você. 5 dicas que fazem com que a sua loja, com que sua papelaria, o seu ateliê pareça, ou melhor, seja mais profissional aos olhos do cliente. A gente sabe que a gente precisa fazer com que o cliente confie no nosso trabalho, com que o cliente veja que a gente está aqui para trabalhar de verdade, porque às vezes as pessoas pensam que porque trabalhamos em casa, né, a maioria de nós, parece que é só um hobby. E não, a gente precisa mostrar o quanto somos profissionais. E talvez algumas dessas diquinhas aqui de hoje você não esteja exercendo ela, gente. E faz muita falta e faz muita diferença. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu já quero pedir para você deixar um like, deixar um comentário, porque me ajuda muito. E se você não for inscrito, também se inscrever aqui no canal, tá? E anota essas diquinhas aí, porque se alguma coisa dela você não pratica na sua loja, pode ter certeza que você precisa começar a praticar para você começar a ver diferença e tornar também a sua loja bem mais profissional aos olhos do cliente. A primeira coisa, gente, que para mim é o top 1, não pode faltar na sua loja, principalmente na sua loja digital, né, no seu Instagram, aí onde você divulga a sua loja, é a identidade visual. Isso, gente, é fundamental. Por quê? Primeira coisa, quando você tem uma identidade visual legal, que chama a atenção do cliente, ele vai salvar aquilo na cabeça dele. Então, sempre que ele vê uma cor que lembra sua identidade visual, se ele vê alguma coisa que lembra a sua identidade visual, ele vai lembrar de você. Então, assim, gente, eu sei que tem muitas pessoas que pegam qualquer marca aí na internet. Eu tinha um logotipo, gente, que eu tinha pago para uma pessoa fazer para mim, e depois quando eu entrei no Instagram, todo mundo estava usando o nome da minha loja e o meu logotipo, o logotipo que eu paguei para fazer, as pessoas estavam usando. E aí, gente, a pessoa não passa credibilidade nenhuma, porque se alguém vai te procurar, tem várias pessoas iguais no Instagram, então assim, não passa credibilidade nenhuma você usar o logotipo de outra pessoa, você usar uma marca que já é de outra pessoa. Você vai atrair o cliente para você, mas se o seu cliente vê qualquer outra foto com sua foto, ela vai no outro, vai pensar que é você e vira uma bagunça. Então é essencial que você tenha sua marca registrada, que você tenha sua identidade visual, que a pessoa olhe aquilo e se lembre de você, tanto nas cores ou em algum objeto que você usa na sua identidade ou no nome mesmo da sua loja. É essencial também que a sua loja tenha um nome, né, um nome simples que as pessoas vão ler, vão saber e vão ligar logo a você. Muitas pessoas copiam o nome de outras pessoas, copiam identidade visual, pega aí na internet de qualquer um, e isso, gente, não é legal, né? Tanto para as outras pessoas quanto para você que não vai ter uma identidade única. Então, assim, existem milhões de cores no mundo, gente, milhões de nomes que vocês podem dar para sua loja, cores que vocês podem usar. Eu sei que a gente vê um logotipo legal, a gente, legal, vou me inspirar. Se inspirar, de boa, você pode se inspirar em algum logotipo legal que você vê, alguma loja legal que você vê, mas copiar, gente, fazer exatamente igual, não vai ser legal, nem para você e nem para outra pessoa. Então, assim, tenha a sua identidade visual, faz o seu logotipo. Cara, nesse momento eu não tenho condição de pagar para alguém fazer, vai no Canva, pega um logotipo lá e vai modificando esse logotipo para que não seja um logotipo também padrão, que todo mundo vai encontrar no Canva. Então vai modificando, coloca uma coisinha que lembra você, muda a cor, muda o nome, faz uma coisa sua, uma coisa que quando o cliente vê, ele vai lembrar de você. E isso com certeza é uma das principais coisas que vai deixar a sua loja com aparência muito mais profissional. Outra coisa essencial, gente, para que a sua loja pareça profissional, são as fotos, né? As fotos dos produtos, gente, as fotos que estão lá no nosso Instagram, principalmente no Instagram, é a nossa vitrine, né? É como o cliente vai nos conhecer, através daquelas fotos que ele vai conhecer o nosso trabalho, que ele vai ver a qualidade do nosso trabalho. Então é essencial que você tenha fotos bonitas, fotos legais, fotos que atraem um cliente. Não adianta você jogar o produto aí na sua mesa de qualquer jeito, no escuro, e postar no seu Instagram. Não vai ser algo que vai chamar atenção, gente. Isso, infelizmente, é a realidade. As pessoas que estão lá com as fotos mais atrativas vai chamar mais atenção que você. Cara, mas eu não tenho uma iluminação boa, eu não tenho um celular bom, gente. Hoje em dia isso não é mais desculpa, tá? Me perdoem, mas hoje em dia não é mais desculpa, porque não tem uma iluminação legal para tirar foto, vai lá fora. Não é possível que aí na sua cidade, na sua casa, não tenha um mato aí, gente, uma graminha.
para você colocar o produto assim, ó, com um fundinho, uma árvore, uma planta, seja lá o que for, aí fora da sua casa, gente, não é possível que não tenha um verde aí para você colocar o produto e o verdinho bonitinho sair no fundo. Ah, cá, mas o meu celular não tem uma qualidade boa. Tudo bem, gente, eu entendo que às vezes o nosso celular não colabora, né? E a qualidade da foto não é tão boa. E é por isso que eu falo, vocês têm que tirar foto lá fora, com uma iluminação boa. Você vai encontrar, procura que você vai encontrar uma iluminação boa. Fora que hoje em dia, gente, na Shopee ou em qualquer outro lugar, vende muitos fundos, que você pode colocar esse fundo em qualquer lugar. São fundos que é assim, aí tem um papel de parede aqui e um aqui. E aí é bem bonitinho e você só leva lá fora e tira foto. É algo padrão, é algo que as suas fotos vão ficar todas iguais. Você vai conseguir levar onde tem uma iluminação boa e você vai conseguir tirar uma foto boa. Muitas vezes, gente, não é a qualidade do celular que vai fazer com que as fotos fiquem boas, tá? E sim o fundo que você prepara, a iluminação que você usa. Às vezes a pessoa nem vai ligar para a qualidade, mas se você tira uma foto num negócio tudo bagunçado, cheio de papel na mesa, cheio de negócio colorido que não foca no produto, aí, gente, não vai chamar atenção. Então, assim, a gente precisa saber fazer as nossas fotos para a gente conseguir chamar a atenção do cliente. E nem sempre, como eu falei, você vai precisar do melhor celular ou do melhor cenário ou do melhor momento. Você consegue fazer com o que você tem na sua casa. Isso eu tenho certeza, gente. Outra coisa fundamental para você entregar o seu produto, gente, é a embalagem, né? A diferença que a gente vê vários vídeos por aí da loja entregando a roupa, por exemplo, uma loja de roupa, entregando numa sacolinha de mercado, e a outra que prepara tudo, prepara uma sacolinha de papel, prepara um papel de seda ou imprime lá e faz o seu próprio papel de seda, sabe? Aquela coisinha com um cartãozinho agradecimento, aquele brindezinho. A embalagem, gente, isso faz toda a diferença porque é a primeira assim, e última impressão que o cliente vai ter do seu produto. A primeira vai ser as fotos, né? Que ele vai ver as fotos. Mas quando chegar para ele, é a primeira impressão física que ele vai ter do seu produto. Então é fundamental que você se dedique na embalagem, no brindezinho, no cartão agradecimento, para que ele receba aquele produto como se estivesse realmente recebendo um presente. Não tem nada melhor que isso, gente. A gente comprar algo e ser como se estivesse recebendo um presente. E se a gente for parar para pensar, hoje em dia, gente, é muito difícil ver alguém fazendo isso. As pessoas não gostam de investir nisso, as pessoas não veem motivo para investir nisso, né? Porque tem muitos clientes também que recebe e joga fora. Mas os clientes, quando você não manda, eles também vão achar ruim. Então, assim, eu prefiro sempre mandar um brindezinho, fazer a melhor embalagem que eu puder fazer, porque eu já recebi muitos elogios do meu cliente por causa disso. Tudo bem, gente, eu não discordo se você não acha viável ou legal entregar, mas se você tá em dúvida e você acha, entrega, gente, da melhor forma que você puder. Às vezes um brindezinho que a gente vai gastar R$1 e não vai fazer diferença nenhuma, gente, vai fazer com que aquele cliente volte a comprar com a gente. Tem coisa que a gente pode fazer aqui que a gente não vai gastar nada, sabe? Um bloquinho, um negocinho assim que só vai usar um papelzinho, uma cola, não vai gastar nada, mas que o cliente vai amar receber. Então, assim, eu sou do time que sempre vou enviar um brindezinho. Eu não consigo deixar um produto sair daqui sem nem que seja sem um clipe, gente, um brindezinho, sabe? Eu gosto. Ai, Camila, mas tem cliente que joga fora. Tá bom. Mas isso aí é dele, né? O importante é o que eu tô fazendo ao sair da minha loja. O que o cliente vai fazer com o brinde, isso aí já é coisa da vida dele. Se ele não gostar, ou se ele não valorizar, ou se ele achar nada a ver, joia. Eu fiz a minha parte, eu entreguei da melhor forma. Então, assim, a embalagem e o cuidado que a gente tem para entregar para o cliente faz toda a diferença. E já teve muitos clientes que voltaram porque gostaram principalmente do produto, mas também do cuidado e da forma como eu entreguei para ele. Outra coisa, gente, que faz com que sua loja pareça profissional é a organização e o catálogo, né? Porque o que dessa organização que vai chegar no cliente de primeiro momento? O catálogo. Eu sempre tô falando sobre isso com vocês, gente. O catálogo é algo fundamental, é algo muito importante. Tanto para o cliente, né, que vai ser mais fácil, ele não vai precisar ficar perguntando, ele não vai precisar ficar, ai, mas o que que tem? Ai, mas tanto pra gente, que vai ser um atendimento mais fácil e mais rápido. Se a gente tem o catálogo pronto e o cliente quer saber o preço de alguma coisa, é só a gente mandar o catálogo. Sempre que eu mando o catálogo, eu ainda falo, ó, qualquer dúvida você pode me chamar, tá? Pode me mandar mensagem aqui que eu vou responder. Mas o catálogo, ele sim aparenta ser algo profissional. Sabe, às vezes o cliente pergunta o preço e a gente demora um pouquinho e manda R$3,90.
Às vezes o cliente pensa, será que esse é o preço que ela passa para todo mundo? Será que esse é o preço padrão? Ou será que ela olhou minha foto e mandou o preço? E quando a gente tem um catálogo, o catálogo tá pronto, não tem como ele achar que foi um preço para um preço para outro. Você envia o catálogo para ele e ele vai ver que você é uma pessoa organizada, que você já tem tudo certinho e que tá lá, né, para ele poder comprar. Ah, cara, mas eu tenho tanto produto, como que eu vou fazer um catálogo? O catálogo, gente, ele é feito aos poucos, né? Você faz primeiro o seu catálogo de sacola, faz aí o seu catálogo com todos os tamanhos e todos os preços de sacola. Se depois aparecer mais um, você inclui no seu catálogo. Depois você faz o catálogo de agenda, depois você faz o catálogo com todos os seus itens do bebê, depois você faz um catálogo com as caixinhas, é tudo aos poucos. Com o tempo você vai ter os seus catálogos. E quando você tem um catálogo pronto, você só vai alterando o valor, caso precise, você vai adicionando mais coisas, mas é fundamental, principalmente para agilizar o nosso processo de atendimento com o cliente, né? Então, assim, gente, organização é algo que o cliente vai ver logo de primeira, tá? Então, façam o catálogo de vocês, vai fazendo aos poucos, vai fazendo de um produto, de outro. Quando você vê, você já vai ter o catálogo de tudo. E agora, para finalizar, gente, a última diquinha de hoje é assim, para mim, a principal, a melhor, a master blaster melhor é o atendimento ao cliente. A gente precisa ter um bom atendimento com o cliente. Eu sempre falo para vocês que aqui a gente precisa do cliente, né? Sem o cliente não somos nada. Sem o cliente, para quem que a gente vai vender? Para ninguém. Eu sei que tem pessoas, mas o cliente às vezes me irrita. Tudo bem, gente, às vezes o cliente irrita, às vezes a gente tá irritado, às vezes o cliente não tá num dia bom, e é tudo questão de saber lidar, gente. O que não pode acontecer é o quê? Falta de respeito. Se ele te xingar, se ele te ofender, se ele te faltar com respeito com você, aí o papo vira. Mas eu também, gente, nem dou bola. Eu bloqueio, excluo. Se eu tô certa, fiz a minha parte, tô fazendo o que eu posso, o que ele tá fazendo lá de estresse é problema dele, né? Mas eu sempre procuro atender da melhor forma, e não só no atendimento, gente, também na resolução de problemas. Às vezes aparece um problema pra gente, às vezes a gente fez alguma coisa de errado, às vezes o cliente não gostou de algo, às vezes não atingiu uma expectativa do cliente. A forma como a gente vai resolver isso, né, faz toda a diferença, faz com que o cliente veja que a gente tem interesse de resolver. Por mais que a gente tenha errado ou que tenha acontecido um imprevisto, o cliente vê que a gente tem a intenção de resolver. E aí vai dele, se ele quer que a gente resolva ou também se não quer. Mas o atendimento ao cliente envolve tudo. A educação, a forma como você fala, a atenção que você dá para o cliente. Eu sei que às vezes na correria a gente não consegue dar a atenção que o cliente merece, mas a gente tem que sempre se esforçar para saber resolver problema, para dar atenção, para ter educação, para responder da melhor forma possível. Às vezes chega um cliente para você e o cliente você já vê logo de cara que ele é meio seco ou que ele é meio direto, e a gente tem que entender que a mensagem é completamente diferente. Tem pessoas que gostam de falar conversando, e quando ela tá falando na mensagem, parece algo mais seco. Então, assim, a gente não pode levar em consideração o que a gente tá sentindo ali ao receber aquela mensagem. Quando é uma pessoa mais seca, quando é uma pessoa mais na dela, né? A gente simplesmente tem que atender todos os clientes da mesma forma, né? Se ele não falta com respeito com a gente, atende da mesma forma, resolve os problemas que ele precisar, né? Que a gente resolva, e isso vai fazer com que sua loja seja algo profissional, porque o cliente vai olhar e falar, nossa, realmente, eles são muito profissionais, né? Aconteceu isso, ele conseguiu resolver, ele me deu toda a assistência que eu precisava. Então isso é fundamental para que a sua loja seja uma loja de confiança, tá? E é isso, gente, essas foram as 5 diquinhas aí para vocês. Eu espero que uma delas tenha feito sentido para vocês. Não esquece de comentar aqui, porque é muito importante para mim o comentário de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã no próximo vídeo, que se Deus quiser vai ter mais vídeo. E é isso, beijo!